horas, Piero? Ah, meio-dia, né? Uma horinha. Tá. Beleza. Dá Mais ou para menos dizer o muita tempo para cada bobagem, um. dá para dizer muita bobagem em uma hora, né? Ah, Dá dá. pra- Besteira, né? Ó, já estamos ao vivo aqui no Facebook, pontualmente às 11 horas. Então, antes de mais nada, queria dar bom dia para todos os bravos guerreiros que nos assistem nesta terça-feira, 5 de maio de 2020, às 11 da manhã. Hoje tenho o prazer aqui de ter a presença de Eduardo Escorel, diretamente do Rio de Janeiro, Juca Badaron, mais uma vez, da Chapada Diamantina, em Lençóis, e eu aqui de São Paulo, né? Então temos aqui 3 estados conectados ao vivo ao mesmo tempo. Então, bom dia para vocês dois também. Bom dia, Piero. Bom dia, Juca. Bom dia, Escorel. Bom dia, Piero. Queria agradecer aí a oportunidade de participar aqui desse bate-papo com um cara que eu admiro muito, né? Sempre foi uma referência para o meu trabalho no cinema enfim, para mim é uma grande honra e um grande prazer. Obrigadão mesmo aí pela oportunidade. Não, e o Escorel não gosta que a gente fica falando que admira ele, né? Mas ele é o grande mestre aí, um monstro sagrado do cinema brasileiro, né, Escorel? E eu queria já Monstro, começar. monstro pode ser. Monstro pode ser. Sagrado. Sagrado, não. E eu queria começar até com essa questão contigo, porque você começou a trabalhar ainda com moviola, né? E hoje você está montando, vai começar a montar o seu novo filme à distância, né? Pelo Zoom. Então, como que foi atravessar aí esses mais de 50 anos, principalmente do ponto de vista da tecnologia, né? Será que vai ser diferente montar um filme à distância? Quais são suas expectativas aí para esse cenário? Olha, Piero, eu já tive essa experiência um pouco por circunstâncias de estar viajando no meio de um trabalho e a edição está sendo feita numa ilha em São Paulo. Mas então não, na verdade não me causa grande problema. Agora, de fato, a transformação, porque eu comecei de fato literalmente na Moviola, né, que era uma marca, na verdade, né, de um sistema que era uma mistura de máquina de costura com helicóptero e que fazia um barulho enorme, se via uma imagem pequenininha assim através de uma lente, com aqueles rolos de filme na vertical, e que foi usado durante 50 anos na indústria americana, até que apareceram as mesas de montagem, né? Que foi a primeira grande revolução tecnológica da minha geração foi a chegada ao Brasil da coladeira de Durex. Isso foi o dia que chegou uma coladeira que falava. Até então, a coladeira de filme, você tinha que raspar a emulsão, colar o filme, literalmente colar, corte a corte, manualmente. Então, resumindo, era um processo muito mais artesanal e cansativo, na verdade, era fisicamente cansativo. E quando chegaram os processos informatizados, né? Quando surgiu, acho que o primeiro no qual eu trabalhei foi o Avid, isso foi uma transformação enorme. Mas eu já estava muito, digamos assim, de certa maneira desligado do lado operacional da montagem, né? Então eu até hoje nunca me envolvi com a operação dos programas, eu trabalho sempre com alguém operando em dupla, e eu acho que o trabalho ficou muito mais interessante, mais lúdico. Para mim é um trabalho mais intelectual, mais de pensar do que pegar no pesado. Então, o percurso é mais ou menos esse, né? Então, agora que eu estou já desde novembro, né, editando esse filme, nós fomos
de certa maneira, surpreendidos por essa calamidade, por essa tragédia, né? E para não parar, resolvemos continuar, mas por enquanto num método precário, assim, de telefonemas, de links, mas vamos agora, eu espero, no próximo mês, entrar numa edição simultânea à distância, de fato. E vai ser sua primeira com essa tecnologia, né? Então, pelo jeito. Não, como eu disse, eu já fiz uma vez isso. Quer dizer, com essa tecnologia de Zoom e tal, sim, mas Sim, a Mas primeira, né? eu editei usando o Skype uma vez. Eu estava na Europa e a editora estava em São Paulo. Então a gente se reunia lá de noite, quando acabavam meus compromissos lá. Aqui ainda era de tarde. E editava compartilhando telas e editando, assim. Não é a mesma coisa, né? Sim. Mas é possível fazer, sem dúvida nenhuma. Sim. E eu queria aproveitar, a ideia hoje é a gente tentar jogar uma nova luz sobre 4 documentários importantes, né? Seguindo até o tema dessa nossa live, né? O documentário Confinado. E eu queria te perguntar, com toda a sua experiência aí nessas tentativas de representação do real, né? Eu te entrevistei em fevereiro para um livro que eu estou lançando, tive o prazer de entrevistar o Juca também, e uma resposta que você me deu sobre essa dificuldade em lidar com o real, eu acho que ela se faz muito atual nesse momento, né? Eu não vou aqui ler o que você diz, quem tiver interesse busque o livro, né? Você Mas, aproveitou para fazer um pequeno comercial, né, Pedro? exato, fazer um jabá do livro, mas Vou perder a você oportunidade. Pois é, mas você recorreu até a Édipo, né? E algumas questões interessantes. E eu percebo, até em conversas com amigos próximos, que realmente eu percebo que ficar sozinho em casa talvez não seja o principal problema, né? Eu sinto que talvez o principal problema seja como lidar com essa realidade. Aí eu quero saber de você, Escorel, e também do Juca, como que vocês estão fazendo realmente para encarar essa realidade? Primeiro, do ponto de vista de não negar a realidade, e segundo, assim, o que vocês têm feito para tentar manter a mente o mais são possível, né? Para tentar a gente não enlouquecer com tanta barbaridade que tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo também. Como é que tem sido o dia a dia de vocês em isolamento social? Corel responde primeiro aí. Pode ser. Olha, eu acho bom você começar colocando uma questão assim tão ligada ao momento presente, né? Porque a gente corre o risco de ficar falando de cinema e esquecer do mundo real que está ali fora da janela, né? Eu vejo que, eu acho que nós documentaristas, cineastas em geral e tal, estamos diante de um dilema, né? Quer dizer, o que fazer nesse momento? Quer dizer, em princípio, diante de certas crises, o compromisso do documentarista para ficar nesse campo é de gravar, ou é de filmar, né? É de ir para a rua, é de acompanhar, tentar acompanhar os fatos e tal. Esse é um impulso natural que vem lá desde o início da história do documentário, né? E que foi se acentuando à medida que os equipamentos permitiram acompanhar as coisas de fato um pouco mais de perto. Agora, diante de uma tragédia, de uma calamidade humanitária feito essa, eu acho que cria-se um dilema que até o Karim Ainus se referiu numa entrevista que ele deu há poucos dias à TV dos Trabalhadores, a propósito do filme que ele lançou direto em streaming, né? Que é um filme que eu, aliás, recomendo que todos vejam, que é um filme chamado Aeroporto Central, que está disponível em várias plataformas, no Now, acho que no YouTube, em várias outras. Ele ia lançar o filme no final de março,
com o fechamento dos cinemas e a pandemia, ele teve que cancelar o lançamento em cinema e eles resolveram lançar direto em várias plataformas, no finalzinho de março, acho que dia 24 ou 25. E nessa entrevista, então, o Karim diz, ele está isolado, ele mora em Berlim, ele está isolado num apartamento em Berlim, literalmente isolado, porque não tem elevador no prédio dele, ele está com o joelho meio estourado. Então... E ele dizia assim, eu estou muito dividido entre a vontade de ir para a rua com a câmera e a vontade de ficar calado nesse momento, de não gravar. Porque eu acho que há certas situações em que esse dilema de fato se coloca e a gente precisa refletir muito sobre ele, né? Que nós estamos, neste momento, especialmente no Brasil, eu acho, mais em algumas cidades do que em outras, mais em algumas regiões do que outras, mas, de forma geral, nós estamos diante de uma calamidade humanitária, de uma tragédia humanitária, e eu ainda acho que não está claro, não está claro para onde nós estamos caminhando e o que vai acontecer no Brasil. As minhas expectativas ou previsões, melhor dizendo, assim, a minha impressão é que vem ainda muita coisa grave, ruim, acho que ainda vai aumentar aqui no Rio, vai aumentar o número de mortes diárias nos próximos dias. Então, esse impulso de gravar tem um lado meio... A palavra é um pouco forte, mas meio oportunista, digamos assim, né? Meio de querer ir atrás das coisas, de querer transformar a realidade num espetáculo. É preciso ter, acho que uma certa cautela. Então, eu acho legítimo quem opte, por algum tempo, por ficar calado e cumprir as nossas obrigações básicas, né? Que são sobreviver, não contaminar ninguém, entende? Não prejudicar as coisas com comportamentos, atitudes irresponsáveis, como está sendo feito nas altas instâncias do país e também pela população das cidades, no Rio, em São Paulo, pessoas que vão para a praia, que vão andar, aglomerações que se criam. Isso é muito grave, né? Agora, há pelo menos uma iniciativa que eu conheço, que é a do Bebeto Abrantes, que está fazendo um documentário, eu ainda não vi o resultado, mas acho que já está disponível no YouTube, em que ele entrou em contato com pessoas, propôs às pessoas que se gravassem no isolamento e mandassem esse material para ele editar. E parece que já há alguns trechos editados disponíveis no YouTube. Então, há formas, digamos assim, inventivas como essa, que acho perfeitamente legítimo serem praticadas e experimentadas. Escorel, desculpa te interromper, mas o Vanderlei Dias de Souza, um grande amigo meu, professor de documentário, falou nesse exato momento desse trabalho do Bebeto, uma parceria dele com o... Qual é o nome do outro rapaz? O Cavi Borges. Esse filme chama-se Me Cuidem-se. Eu pesquisei aqui rapidamente, eles chamam um filme processo sobre a pandemia, né? Bem interessante. O Vanderlei fala isso, né? Que são pessoas que se gravam, né, dentro da quarentena, e ele diz que imagina que vão aparecer diversos docs, né? A Petra Costa já disse que também está fazendo um chamado Distopia. Enfim, a gente com certeza vai ter. Agora é interessante você falar do silêncio, né? E que aí eu retomo a questão da escuta, que é importante para o documentarista, e ninguém melhor do que Juca Badaró, que mora ali no coração da Chapada Diamantina, para falar do silêncio, né, Juca? É possível ficar em silêncio nesse mundo em que tem tanta gente falando e gritando no nosso ouvido? Pois é, Pedro, enquanto o Escorel estava fazendo aqui a consideração dele, eu fiquei pensando que eu concordo plenamente com o que ele disse e reitero essa legitimidade, esse direito de, em algum momento, ficar em silêncio, né? Eu tenho feito esse exercício aqui constantemente
Não estou produzindo nada nesse momento relacionado a cinema. Tenho aproveitado, você me perguntou, né, no início, o que é que eu estou fazendo no tempo livre. Eu estou aproveitando para vencer algumas leituras, né, que estavam há muito tempo adiadas, e tenho trabalhado na minha dissertação de mestrado, né? Eu pesquiso literatura e não pesquiso cinema. É uma outra história, mas que também não deixa de ter esse contato com essa noção que você apresentou, que é a noção de realidade de representação, né? Então, assim, é um momento gravíssimo que a gente está vivendo, embora algumas pessoas não tenham se dado conta disso. Eu fui aqui até nos números agora, enquanto a gente está conversando aqui, já são 109 mil casos confirmados no Brasil, 7.391 mortes. No mundo todo, são 252 mil pessoas mortas e mais de 3,5 milhões de pessoas infectadas com esse vírus. Então, assim, é uma situação, para mim, completamente diferente de tudo que eu já vivi, né? Eu acho que da minha geração também, a gente nunca viu isso, né? A gente nunca passou por uma experiência dessa. Então, isso mexe com a gente numa dimensão não social, mas numa dimensão também psicológica, né? Então, é preciso ter muito equilíbrio emocional, preciso ter muita calma para conseguir superar isso, ainda que eu não esteja numa cidade que vivencia isso diretamente, como vocês estão aí, né? Você está em São Paulo, que é onde tem o maior número de casos, o Escorial está no Rio também, que é uma cidade também que está com um nível de contaminação alto. Então, assim, é realmente um momento de olhar para si, né? Nesse contexto da pandemia. Mas é isso, cara, é tentar manter a saúde mental nesse momento, é o que nos resta, né? E eu vou trazer agora para a discussão, eu vou subverter a ordem que a gente tinha estabelecido, uma ordem cronológica, e eu queria trazer para a discussão primeiro, Escorel, o teu último trabalho, Imagens do Estado Novo, 1937-1945, que está disponível na Tamanduá Filmes, no canal Curta, as pessoas podem assistir. Salvo engano, ele está disponível tanto na opção seriada, né, em 5 episódios, mas me parece que no Tamanduá ele também tem na versão longa-metragem, que é dividida em 2 partes. É isso mesmo, né, Escorel? É isso. E eu acho importante nesse filme, eu vou mostrar uma cena muito, muito importante, muito simbólica. Quem assistir ele seriado em 5 episódios, é logo no início do 2º episódio, mais precisamente aos 5 minutos, exatamente aos 5 minutos, em que logo após o Getúlio declarar, né, o golpe, digamos assim, o Escorel resolve mostrar ali imagens do day after, né, o dia seguinte, depois do golpe que instaurou ali o Estado Novo em 1937. Então é bem interessante a reflexão que o Escorel faz sobre algo que aconteceu aparentemente tão longe e tão distante da gente, porém muito próximo. Então eu vou mostrar esse pequeno trecho para vocês e depois a gente vai voltar a bater um papo e refletir principalmente sobre esse trabalho que o Escorel fez, sobre ressignificar, sobre memória, enfim, sobre algumas questões que são importantes hoje em dia. Então vamos lá? Vou passar aqui, vou compartilhar a minha tela. Ver se vai dar tudo certo aqui. Beleza, compartilhei aqui. Então, eu vou mostrar um pequeno trecho de imagens do Estado Novo, um belíssimo filme de Eduardo Escorel. Nada indica que a rotina diária do presidente, agora ditador, tenha sido alterada. Depois de ler o Manifesto à Nação, Getúlio recebe cumprimentos e, segundo escreveu em seu diário, retira-se com a família, indo jantar na Embaixada da Argentina. O embaixador seguia para Buenos Aires e lhe havia prometido, antes, comparecer a este jantar de caráter íntimo. No dia seguinte, o comércio funciona normalmente. O Brasil muda de regime sem abalos aparentes. Mesmo assim, instintos repressivos se manifestam dias depois do golpe.
Uma comissão de busca e apreensão de livros é formada em Salvador por um capitão, um tenente e um agente policial, tendo por missão recolher. Como é que deu? Falhou um pouco o som aqui. E um agente policial, tendo por missão recolher. Informado na prisão da queima pública de seus livros, ordenada pelo interventor na Bahia. Livros de José Lins do Rego também são queimados nesse ato que reproduz o que acontecera na Alemanha após a subida de Hitler ao poder. Quem reage ao golpe é o... Bom, teve uma pequena falha aqui na reprodução, mil perdões, mas esse é um trecho em que é muito simbólico para a gente, e essa releitura, Escorel, que você faz dessas memórias, desses documentos. Então, a gente teve ali livros de Jorge Amado, José Lins do Rego, entre outros, queimados em praça pública, né? Num ato aí, como você comparou ali com Hitler, mas que nos remete até à Idade Média, quando as pessoas queimavam pessoas dizendo que eram bruxas, enfim. O que esse trabalho, para você, mudou na maneira como você lida justamente com esses documentos, com essa nossa memória? Porque me parece, não sei se essa é uma característica do brasileiro, mas me parece que a gente não lida muito bem com o nosso passado, né? Eu não diria nem que o passado não está bem resolvido, mas me parece que, para grande parte dos brasileiros, a leitura do passado ela ainda é bem intrincada, né? Não dá liga ali, né? O que eu observo, assim, com as pessoas que assistem o filme, eu observo até com vocês, meus alunos, na FGV, digamos assim, para ser delicado, um conhecimento muito precário do passado. Então, eu às vezes, em aula, penso em me referir a fatos que se tornaram históricos e que eu eventualmente testemunhei, não é o caso do Estado Novo, mas... E aí eu tomo cuidado, assim, porque, de maneira geral, as pessoas não têm muita informação. Sobre o Estado Novo, então, e sobre o período anterior, a informação é muito precária, né? Esse foi das motivações para fazer essa série que começamos em 1990, fazendo um documentário sobre a chamada Revolução de 30, e que conseguimos chegar a uns 2, 3 anos atrás, ou mais até, eu acho que o Estado Novo estreou em 2016, né? Conseguimos chegar 26 anos depois. Começamos em 90, né? Mais 16, são 10, mais 16, são 26 anos para ir de 1930 a 1947. Então, é quase um ano de história para... E eu percebo que as pessoas realmente não sabem, não têm informação. Esses documentários teriam um dos objetivos, um dos propósitos deles seria tentar dar uma remexida, digamos, nesse passado. E, de repente, quando vistos em retrospecto, quer dizer, nós estamos vendo essa sequência 4 anos depois que o filme estreou, de repente a gente descobre assim certas... Não é que existe uma relação assim de igualdade, mas tem alguma coisa em comum, né? Quer dizer, o fato de acontecer um golpe que muda o regime do país em novembro de 37 e a vida continuar como se nada fosse, como se nada tivesse acontecido, né? De certa maneira, para muita gente, essa calamidade atual, a pandemia, com o agravante que
aqui há uma tragédia humana assim de proporções inéditas, eu acho que a gente pode dizer no Brasil. Muita gente quer ir para a praia, quer ir para, sabe, para o parque, para o Ibirapuera, quer continuar a andar na lagoa como se nada estivesse acontecendo. Eu me lembro muito de um professor de geografia que eu tive no colégio, que no dia que o Jânio Quadros renunciou, em 1961, se eu não me engano, acho que é agosto de 61 ou 62, agora ele chegou para dar aula assim em estado de fúria, porque tinha passado pela praia e a praia estava lotada de gente, entende? Como se nada tivesse acontecido no país, né? Essa sequência uma das coisas que ela me evoca é essa dificuldade de lidar com as coisas que acontecem na justa medida. A outra é a questão dos livros, né? Quer dizer, está um pouco esquecida essa ideia de que os livros... É um episódio talvez isolado, mas o fato dos livros do Zé Lins, do Jorge Amado terem sido queimados em praça pública em Salvador, e graças a um amigo extremamente fiel e dedicado que mora em Salvador, ele fez uma pesquisa nos jornais baianos e, pela data e pelo evento, conseguiu encontrar aquela notícia que a gente reproduz no filme, que é uma coisa que dá um mínimo de concretude ao que a narração está dizendo. E é interessante, né? Eu fiz questão de colocar esse trecho aqui, porque o Juca estuda Jorge Amado no mestrado dele, né? E é importante, né, Juca, a gente entender por que especificamente, por exemplo, o Jorge Amado era tão temido pela ditadura do Vargas, né? O que há de tão perigoso na literatura de Jorge Amado? E o que você achou especialmente desse trecho, né? Você já me confidenciou que você se surpreendeu com o fato, né? Mas o que você achou disso? E reforçando, né, Scorel, foram 10 anos de trabalho para você montar esse filme, né? Então, eu imagino a dificuldade toda que você passou. Mas me diga então, Juca, o que você achou dessa passagem aí do Jorge Amado? Pois é, Pedro, o filme me impressiona profundamente esse filme. Eu acho que é um filme extremamente necessário para o povo brasileiro, como o Scorel bem colocou, essa questão da gente ter essa dívida com o passado, e me parece que esse filme é um grande esforço de memória, né? E essa passagem do Jorge, na verdade, naquele período, o Jorge estava alinhado, né, ao chamado realismo social soviético, então ele já tinha um flerte com os partidos, Partido Comunista, tanto da União Soviética quanto da Rússia, na verdade, né, e do Brasil. Então, toda a obra de Jorge Amado, nessa primeira fase, né, e aí eu vou chamar O País do Carnaval, Cacau, Terras do Sem Fim, que são romances alinhados a esse realismo social. Então, naturalmente, é natural que Jorge Amado fosse um dos escritores perseguidos aí pelo regime, que era, como o filme bem mostra, contrário ao comunismo, né? Agora, uma coisa importante, eu acho que falar sobre esse filme, Pedro, e aí me permita uma pequena digressão aqui, porque eu queria colocar na discussão aqui a filosofia de Nietzsche, por exemplo, porque Nietzsche ele vai lembrar para a gente que não existe nada no mundo que seja neutro, né? Como não existe nada na arte, na representação artística que seja neutra. Tudo aquilo que a gente faz movido pela vida, né? Então, para Nietzsche, a gente sempre fala e a gente sempre age a partir de uma posição, né? Então, nesse sentido, essa ideia é muito corrente hoje em dia de lugar de fala, né? Está muito em voga, já estava lá no passado com Nietzsche, né? Nietzsche, nesse sentido, é um nome importantíssimo para o que a gente vai chamar, no final do século XIX, de uma filosofia da vida. O que é uma filosofia da vida? É uma filosofia que não se afasta das emoções, né? É uma filosofia que não se afasta das paixões humanas, né? Então, nesse sentido, assim como não existe uma vida desinteressada, não existe uma memória desinteressada. E é isso que esse filme mostra. A ideia é que nós voltamos ao passado aleatoriamente, mas não, a gente sempre volta ao passado motivado pelo presente, né? Então, nesse sentido, a memória é presentista, e o que esse filme traz é justamente isso, né?
essa memória como um processo corporal. Então, me impressionou muito não só o trabalho de pesquisa do filme, né? Mas a maneira como o Escorel narra e a maneira como ele lida com certos fatos históricos, né? A interpretação dele desses fatos históricos, né? Porque ele carrega um pouco da sua identidade, das suas vivências, né? Então, para mim, enfim, foi um filme necessário para esse momento, inclusive, que a gente está vivendo, né? Porque a gente só consegue entender o presente se a gente olha para o passado, né? Porque a gente vê que, na verdade, o processo histórico ele é completamente intrincado. A gente não tem como dissociar as coisas, né? Senão fica parecendo que tudo aconteceu. Isso é uma tragédia, é uma coisa que as coisas aconteceram porque tinham que ser assim. E não é, né? A gente sabe que o processo histórico não é assim. As coisas aconteceram porque houve acontecimentos no passado que permitiram que a gente chegasse na atual circunstância que a gente está hoje no Brasil, né? E esse filme mostra isso. Mostra esse processo histórico que vai desencadear com a ditadura militar em 64. Não é verdade? Não, sem dúvida. E aí, dois elogios aqui. A Vera Brito dizendo aqui, ó, aprendendo muito sobre história nessa live. E Escorel, eu sou testemunha dessa observação aqui. O Vanderlei, que fez a menção ao projeto que você tinha comentado, ele disse que há 18 anos ele usa em sala de aula esse material dos seus filmes, principalmente os 3 primeiros, né? Que fala de 30, 32 e 35, que é uma quadrilogia, digamos assim, sobre o Vargas, nas aulas que ele dá de política e jornalismo político. E ele coloca aqui, muito obrigado, Escorel. E eu sou testemunha viva disso, porque eu fui aluno da primeira turma do Vanderlei, primeira turma que ele deu essa aula, e eu lembro desses filmes. Inclusive, foram os primeiros filmes seus, Escorel, que eu assisti, isso lá em 2002, quando eu era um jovem aspirante a jornalista, né? Então, essa questão, por exemplo, de lidar com a memória, a gente tem que ter esse apreço, né? E eu vou aproveitar esse gancho para comentar de um outro filme que eu sei que o Escorel gosta de falar, mas em que as pessoas já falaram muito sobre ele, que é o Cabra Marcado para Morrer, em que o Escorel participou como montador. Talvez o grande filme de Eduardo Coutinho, um filme que trouxe uma ruptura não só para o documentário brasileiro, mas também para o cinema brasileiro. E eu queria tentar jogar uma reflexão diferente sobre ele, se é que é possível, Escorel, porque tanta gente já falou sobre esse filme. Mas eu queria mostrar uma cena em específico em que o Coutinho mostra para Elizabeth Teixeira as imagens dela no passado, né? Já que a gente está falando de memória, como o Juca bem colocou aqui, a gente está falando de analisar o presente com um olhar no passado. Eu vou mostrar essa cena, que é bem, bem rapidinha, em que a Elizabeth observa as fotografias, né, antigas que foram feitas na primeira filmagem do Cabra. E depois a gente retoma aqui o bate-papo. Pode ser? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês de novo. O único que trouxe em sua fuga. Ela tinha mudado seu nome para Marta Maria da Costa. Elizabeth não esperava a minha chegada. Comecei nossa conversa mostrando as 8 fotografias de cena que sobraram da filmagem. Como conseguiu isso? Isso sobrou, salvou. O fotógrafo tinha guardado umas fotografias escondidas, salvou. Eu admiro. Também tinha um livro preso, né? Pegaram o original, mas a cópia não pegaram. Olha, a original estava no livro, eles pegaram a cópia em... Mãe reconheço a abertura política do presidente Figueiredo. O presidente Figueiredo. Graças a ele, nós... Esse é um trecho, para mim, muito, muito significativo, basicamente porque a gente percebe o sorriso no rosto da Elizabeth Teixeira, né? E a maneira como talvez ela,
naquele momento de silêncio, né, já que a gente falou de silêncio agora há pouco, como ela mesma estava ali ressignificando a própria história, né, lembrando aquele momento e tudo mais. Sobre essa sequência, Escorel, especificamente, o que você acha que passou pela cabeça dela, né? O filme revela depois outros encontros, se não me engano foram 3 que o Coutinho teve com ela, mas vocês tiveram essa preocupação no Cabra em o tempo inteiro colocar a própria história da Liga Camponesa, colocar essa história para Elizabeth, e vocês mudaram a vida dela, né? O filme mudou a vida dela e das pessoas ali, né? Vocês, de certa maneira, ressignificaram a própria experiência da Liga Camponesa ali para aquelas pessoas, né? Então, o que você lembra especificamente da montagem dessa sequência, assim, se é que é possível trazer alguma reflexão nova sobre o Cabra, né? O filme, a filmagem feita no início da década de 80, né, resgata a Elizabeth do anonimato, né? Quer dizer, ela estava vivendo clandestina no sul do Maranhão, sem até aquele momento nenhuma expectativa de emergir de novo, né? E o Coutinho teve o extraordinário mérito e a extraordinária persistência, né, de durante 15, 16 anos, quer dizer, de 64, quando a filmagem do filme, da versão ficção foi interrompida, até a chamada Lei de Anistia, em 79, ele teve a persistência de acreditar que conseguiria retomar e acabar o filme, e considerava que isso era um compromisso que ele tinha. Eu acho que se ele não tivesse conseguido fazer o Cabra retomar a filmagem no início da década de 80, isso teria sido assim uma coisa muito complicada pessoalmente para ele, né? Agora, a sequência em si tem uns elementos assim subterrâneos, curiosos, né? Porque naturalmente foi, embora não seja o início do filme atual, essa foi a primeira filmagem quando o projeto foi retomado no verão de, acho que de 81 já. E, naturalmente, também, a grande, enorme expectativa do Coutinho era esse reencontro com a Elizabeth, depois de 16 anos. Ele não tinha notícia dela. Ele, até pouco tempo antes, dias antes, não sabia sequer onde ela estava, nem onde ela estava, se ela estava viva. E ele foi levado com a pequena equipe numa longa viagem de carro, cruzando Pernambuco, cruzando o Maranhão, até chegar nessa cidade. Então havia, naturalmente, acho que qualquer pessoa pode imaginar, a ansiedade e a expectativa e a vontade que ele tinha de filmar esse encontro. E não há essa cena no filme. Por que não há? Porque não foi possível filmá-la. O filho que estava levando não tinha avisado a Elizabeth que eles iam chegar e que o Coutinho ia chegar. Então, o filho, que é o Abraão, que depois intervém ali, força a mãe a elogiar o Figueiredo, nesse trecho que nós vimos, né? O filho deixou o Coutinho com a equipe no hotel, não sei se era uma pensão, um hotel, e foi avisar a mãe. Então, a mãe foi avisada antes. Quando o Coutinho chegou, ela já sabia que ele estava na cidade, e eles só começaram a filmar quando ele começou a mostrar as fotografias. Então, isso que foi uma decepção enorme para o Coutinho na hora da filmagem, na hora da montagem colocou uma questão narrativa complicada. Porque o próprio filme, como a gente viu, mostra a equipe chegando na cidade, e aí o espectador naturalmente está esperando esse reencontro, porque isso acontece
quase aos 20 minutos do filme. E não tinha a cena. Então, para mostrar que o documentário se permite certas liberdades, nós fizemos aquele plano de detalhe da fotografia, e com uma fotografia passando, como se ela estivesse vendo, mas aquele plano não foi feito lá naquele momento. Aquele plano da fotografia que faz a transição entre o carro chegando e ela vendo as fotos, foi feito no que se chamava antigamente tabletop, né? Que era uma câmera que filmava quadro a quadro para fazer aquele momento, para criar essa transição, porque era uma coisa muito complicada para o filme não ter a cena, era uma frustração gigantesca, né? E ela a gente já percebe ali que ela, na continuação da cena, isso fica ainda mais claro, mas ali a gente já percebe que ela ainda está assim, reservada, né? Quer dizer, e reticente em falar, em grande parte pela presença do filho mais velho, do Abraão, que estava ali do lado, né? O outro rapaz que está ao lado dela o Carlos, é o filho mais moço dela, que estava ali junto com ela vendo as fotos. Então, especificamente sobre essa cena, o que eu me lembro e o que eu posso contar, eu acho que é mais ou menos isso. Cara, e que demais isso, hein? Eu não sabia realmente dessa particularidade, né? Eu, pessoalmente, acho o Cabra tão perfeito em vários sentidos e foi interessante ouvir que, mesmo nas imperfeições, o filme conseguiu amarrar ali a boa narrativa, né? Agora, eu queria jogar uma bola pro Juca, no sentido do seguinte, a gente consegue encarar o Cabra, Juca, como também um manifesto de resiliência, né? Uma vez que é um filme que começa a ser feito lá nos anos 60, é interrompido pelo golpe militar, é retomado 20 anos depois, ou seja, a gente consegue fazer essa leitura do Cabra como um filme de resiliência? Eu acho que é difícil até falar do Cabra, né, Piero? Porque é um filme tão já estudado, tão analisado e tal, e trazer um recorte novo, né? Esse desafio. E falar na frente do Escorel ainda, hein? É uma responsabilidade. Falar na frente do Escorel ainda é uma imensa responsabilidade que você está me dando. Mas veja, eu vou tentar aqui empreender algum raciocínio sobre o que você me citou, né? Quando eu penso no Cabra, eu sempre penso numa ideia de que essa memória resgatada por Coutinho, ela é uma memória que a gente pode associar, por exemplo, à subjetividade. E se é subjetividade, essa memória, ela é identidade, né? Ou seja, a ideia de contar essas histórias, de contar as nossas histórias, as narrativas do outro, é isso mesmo que nos constitui, né? Então, assim, se a gente associa a ideia de memória com subjetividade, a gente associa a ideia de que a memória é o que constitui em nós as nossas próprias narrativas. E nesse sentido, são, portanto, as narrativas, a reunião dessas narrativas, né, como o filme demonstra brilhantemente, que nos permite dizer que há em nós uma identidade, que há naquela pessoa, naqueles personagens retratados ali no filme, uma identidade, né? Então, no Cabra Marcado para Morrer, há um desejo, e aqui, para mim, é um desejo mesmo no sentido freudiano de pulsão, né, de contar essa história, que mesmo com os obstáculos que o filme teve, né, os obstáculos do acaso, né, ou não, que foi o golpe militar de 64, que interrompe as gravações, Coutinho retoma isso, né, se eu não me engano, 17 anos depois, e ele, seja do ponto de vista ficcional ou documental, porque o ficcional era a proposta inicial, me parece, um grande esforço de memória, né? E se há esse esforço de memória que é a subjetividade, a gente pode chamar isso de identidade. Então, para mim, o Cabra, o que ele me traz é isso, sabe assim? É a ideia de que a capacidade que a gente tem de lembrar é isso mesmo que nos constitui enquanto sujeitos, né? Interessante você falar de subjetividade, né? A gente já está, não parece, mas já estamos aí 45 minutos de live, né? Mas falar de subjetividade me retoma agora ao nosso próximo filme. Não vamos tomar muito tempo do Escorel, senão ele vai abandonar a live aqui no meio, né? Mas brincadeira, mas vamos. Eu queria falar um pouco sobre o Rua de Mão Dupla, que é um filme do Cal Guimarães, que está disponível no Vimeo do próprio Cal. O Cal liberou recentemente os filmes dele. Eu não sei se todos, mas que eu me lembre, a grande maioria dos filmes dele estão disponíveis lá
no Vimeo, e um deles é o Rua de Mão Dupla, que é, se eu não me engano, o primeiro filme dele em que ele assina sozinho a direção. O segundo, ele tinha feito um filme anteriormente em que ele divide a direção com outras pessoas. Acho que é O Fim do Sem Fim, se eu não me O engano. Fim do Sem Fim. É isso, né? O Fim do Sem Fim. Inclusive faz parte de uma das colunas mais brilhantes do Escorel, escritas durante a quarentena. Quem quiser, busque lá na revista Piauí, que vocês vão ver. Se foi o quê? Tem umas 4 semanas essa coluna, Escorel, que você fala desse filme? Nem me lembro, eu esqueço das colunas. Mas acho que tem umas 4 semanas. Tem Diga. como colocar o link aqui para o pessoal dessa coluna do Escorel? Claro. Aqui a gente faz tudo ao vivo aqui, ó. Deixa eu buscar Piauí. Assim eu me lembro qual é. Aí a gente dá tempo para ele lembrar também, né? Sim. Ele empreendeu um esforço de memória aí. Não, e é interessante porque ele não sabe, né? Eu vou dar vários spoilers aqui, mas ele não sabe, mas essa coluna me inspirou as minhas considerações finais do livro, né? E o Escorel me mandou essa coluna no WhatsApp no exato momento que eu estava sentado, 8 horas da manhã, aqui escrevendo, ou tentando escrever, né? Como que eu vou concluir todo o meu pensamento do livro. E eu refutei usar a palavra conclusão, porque talvez eu não concluí nada ali, mas eu preferi usar considerações finais. E foi bem interessante essa reflexão que ele fez. Agora, deixa eu só procurar aqui, nas últimas, Cinema e Desigualdade, talvez. Deixa eu ver aqui se foi esse. Não foi, pera lá. Mais textos de Eduardo Escorel. Qualquer coisa a gente põe no final, né? Aí tá. A gente põe no final. Eu vou editar depois esse vídeo. De qualquer maneira, tá lá. Deixa eu só compartilhar a tela para a galera. Quem tiver ao vivo aí, ó. Aqui é o site da revista Piauí, tá lá. Várias colunas publicadas pelo Escorel. Então, vocês conseguem navegar ali em palavras bem importantes para esse momento. Então, vamos lá. Migrando agora para o Rua de Mão Dupla, já que você falou de subjetividade, Juca, o Rua de Mão Dupla, ele apresenta uma questão tanto quanto curiosa, ele coloca... eu vou mostrar o início do filme, coisa rápida, só para vocês terem uma ideia do que o Cal faz, mas o Cal tem um dispositivo que é o seguinte, ele leva pessoas que não se conhecem, e ele leva uma pessoa para casa da outra e essa outra para casa da pessoa que foi na casa alheia. Então, essas pessoas estão lá na casa, sozinhas, elas passam uma noite lá, um fim de semana, e elas precisam, ao final, gravar um depoimento com uma câmera de vídeo, dizendo as percepções que elas têm sobre aquela pessoa. Então, assim, quem é a pessoa que mora naquela casa? E é interessantíssimo, eu não quero dar nenhum spoiler, mas é interessantíssimo como que a grande maioria erra completamente, né, esse exercício de subjetividade, digamos assim, sobre quem seria, então, o proprietário ou o morador, a moradora daquela casa. Eu vou mostrar a primeira sequência do filme, só para vocês terem uma ideia do dispositivo. Quem tiver interesse, depois assista lá na página do Vimeo do Cal. Chama Rua de Mão Dupla, é um filme bem interessante. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, depois a gente fala um pouquinho sobre ele. Primeira impressão. Provar. O que falar?
Alô? É sim, mas ela não está no momento, não. Não, olha só, se eu quero falar com ela, o senhor pode estar ligando para 3372. Se o senhor quiser falar com ela, porque nós estamos participando de um projeto aí, uma coisa assim. Aí, se o senhor quiser falar com ela, o senhor pode ligar no 3372 1582. Pronto, acho que foi suficiente. Eu achei curiosíssimo a Eliane, né? Ela vai direto para o banheiro, né? O primeiro lugar da casa que ela vai direto para o banheiro e o carinha ali ficou ali brisando com a câmera, virando ali nos bibelôs ali, e é curioso. E aí eu pergunto para vocês, Corel, primeiro, né? Como se colocar no lugar do outro, né? Porque o que esse filme tem de mais belo para mim é justamente esse exercício, essa tentativa, né? Esse dispositivo que o Cal encontra de fazer com que duas pessoas que não se conhecem se coloquem literalmente no lugar do outro e tentem, de certa forma, é um exercício, eu não diria só de empatia, mas é um exercício realmente de olhar para o outro, né? Quem é esse outro? Então eu pergunto para você se é que existe uma resposta para isso, mas como que a gente se coloca no lugar do outro nesse mundo tão maluco que a gente está vivendo, nesses tempos em que a gente não sabe nem mais o nome do nosso vizinho, né? Então, como se colocar no lugar do outro em 2020? Eu acho que um dos pontos assim mais importantes desse filme do Cal, que tem, em suma, o Cal já é hoje um artista e um cineasta, uma obra muito importante, vários filmes importantes, mas nesse filme especificamente há um ponto em relação ao qual, inclusive, a Consuelo Lins, que lançou no ano passado um livro sobre o Cal, que quem quiser se aprofundar a respeito dos filmes dele deve ler, é um livro excelente. Eu estou até com ele aqui na minha mão. Chama-se Cal Guimarães, Arte, Documentário, Ficção, Consuelo Lins, editado pelas Sete Letras. É um livro precioso, entende? Independente dos filmes, naturalmente os filmes devem ser vistos, e ler o livro tendo visto os filmes é melhor, mas a Consuelo chama atenção para um ponto crucial, que é uma espécie assim de inversão do que acontece no cinema do Coutinho. Quer dizer, o Coutinho passou a convocar as pessoas assim na segunda fase, digamos, ou sei lá que fase da obra dele, mas aquela pela qual até ele ficou mais conhecido, as pessoas falarem de si mesmas. O que está na tradição do cinema documentário. O Cal inverteu esse processo. Ele criou um dispositivo justamente para obrigar as pessoas a falarem sobre o outro, que é uma coisa inusitada no cinema. E essa é a grande assim passe de mágica do filme. Porque, naturalmente, que falar sobre um outro que não é conhecido a partir de sinais que não são necessariamente claros, quer dizer, os sinais, o ambiente em que a pessoa mora, a casa da pessoa, quer dizer, são indicações, são sinais, mas não é a pessoa, né? Mas então ele obriga os seus, chamemos de personagens, né, a não falar de si mesmo. E não pode haver nada mais saudável para o cinema e para a vida do que criar uma coisa para as pessoas pararem a usar a primeira pessoa do singular e serem obrigadas a falar sobre a terceira pessoa, entende? Então, na verdade, não importa muito acertos e erros, né? Quer dizer, o que importa é a fabulação, a fantasia, a imaginação a partir daquelas indicações que elas encontram naqueles espaços. Então, é um filme... Eu não sou assim 100% partidário
do cinema que se baseia, do filme que se baseia num dispositivo prévio muito rígido. Mas esse caso é um caso em que esse cinema, em que um dispositivo prévio muito rígido, eu acho que dá 100% certo. Porque, na verdade, o dispositivo não se impõe ao filme, como às vezes acontece, né? Aqui há o dispositivo e o dispositivo desencadeia um processo psicológico muito interessante. Então, viva Carl Guimarães e viva Consuelo Lins, que escreveu um belíssimo livro sobre ele. Eu estava com o livro aqui, se você não falasse aí, eu já ia mostrar. Eu fui lá no lançamento em BH, peguei autógrafo dos dois, o Carl estava lá com ela, o Carl é de Minas, é de BH. Mas me diga, Juca, o que você achou desse filme, dessa experiência, digamos assim, né? Pois é, cara, eu fiquei pensando aqui no filme, né, enquanto o Scorel falava aí, e me lembrei aqui agora de dois filmes que me parece que utilizam esses mesmos dispositivos, né, para pensar essa ideia do outro contar a sua história, né? Então tem o Pacific, que eu não sei se vocês já viram, que é do Marcelo Pedroso, em que no Pacific ele entrega câmeras para um grupo de turistas que está num cruzeiro indo para Fernando de Noronha. E tem um outro filme do Gabriel Mascaro, que é o Doméstica. No Doméstica, o Gabriel dá uma câmera para as pessoas que têm empregadas domésticas filmarem suas próprias empregadas, né? Então, o que é que acontece quando esse dispositivo entra em ação, né? O diretor, nesse sentido, ele não tem um controle sobre a captação, né? A produção ocorre à revelia dele, ele só tem o controle do filme na montagem, né? Então, é muito interessante. Eu me lembrei desses dois filmes, o Pacific, que é de 2009, até anotei aqui, do Marcelo Pedroso, e o Doméstica, que é de 2013, do Gabriel Mascaro. Uma boa dica aí também para a gente pensar esse reconhecimento de si, né? Que é o reconhecimento do outro, né? E aí, já que vocês estão falando de livro também, tem uma sugestão que é o Si Mesmo como Outro. É um livro do Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur é um filósofo francês que pensa memória, pensa narrativa, pensa ficção, né? E esse entrecruzamento de história e ficção. E no Si Mesmo como Outro, o Paul Ricoeur vai afirmar que só é possível termos uma vida ideal do ponto de vista ético e moral, se a gente tiver equilíbrio com o outro, né? Então, de certa maneira, nós também somos o outro, porque o si é formado pelo outro, né? Então, esse filme é um excelente ensaio, uma excelente, enfim, reflexão sobre essa coisa da empatia, que a gente não tem mais, né? A gente está perdendo isso no Brasil, né? Sim. Basta ver as últimas imagens aí, enfim, do noticiário, que nem vale a pena comentar, né? Não, e eu lembrei também de um outro filme, O Prisioneiro da Grade de Ferro, do Paulo Sacramento, né, em que ele entrega câmeras para os últimos detentos do Carandiru, antes do presídio ser demolido aqui em São Paulo, que é um filme também bem interessante, né, em que o diretor vai ter contato com o material na Ilha da Montagem. Me parece que ele fez, acho que, uma pequena oficina com eles antes, mas ele não participou ali da gravação das cenas, né? Mas, gente, a conversa está muito boa. Completamos já 1 hora de live. Eu já prometi para o Scorel que seria 1 hora. A gente vai passar um pouquinho só, Scorel, vai passar uns 10 minutinhos só. Mas eu queria já ir para o nosso último filme. O Cristiano Burlan estava assistindo aqui, não sei se ele ainda está. Acho que não, talvez, mas enfim. Que é justamente o último documentário do Cristiano Burlan, uma série documental, digamos assim, produzida para a TV do Sesc, a Sesc TV. Eu vou até compartilhar a tela para vocês verem, porque eu vou reproduzir direto aqui do streaming, né? Aqui, ó, deixa eu compartilhar a tela. Então tá aqui, Sesc TV. É só digitar no Google ali, Paulo Freire, Sesc TV. O link é esse, quem quiser, ó, sesctv.org.br/programas e séries/Paulo Freire. Essa série documental ela é dividida em 5 episódios de mais ou menos 50 minutos cada um. Havia um plano de lançar isso também em alguns eventos, mas em função da pandemia, essa série foi disponibilizada, acho que, se eu não me engano, na primeira semana de quarentena, tá? Eu vou reproduzir o início do 4º episódio, cujo título é Do Pátio do Colégio à Pedagogia do Oprimido.
Esse quarto episódio ele mostra a chegada de Paulo Freire de volta ao Brasil após o exílio. Então eu vou mostrar esse início, né, do quarto episódio e depois a gente retoma para finalizar aqui esse nosso debate. Então vamos lá. Paulo, como é que o senhor vê essa volta ao Brasil depois de tantos anos fora? Olha, eu vou repetir o que eu disse recentemente a uma jovem jornalista que me fez essa pergunta, que é natural, né? É claro que eu vejo a minha volta com uma alegria enorme. Eu me olho a mim mesmo e me vejo feliz, e me vejo contente. E não tenho mais do que isso para te dizer e dizer ao povo brasileiro que no momento assiste pela televisão a essa entrevista, da alegria quase menina com que eu chego de novo ao Brasil. De 15 anos de ausência do Brasil, exigem de mim um processo de reaprendizagem do Brasil. E o respeito que eu tenho ao povo brasileiro não permite que eu chute, entendeu? Eu não posso dar aqui nenhum palpite em torno da vida política brasileira ao chegar ao Brasil hoje, por uma questão de respeito mesmo ao povo brasileiro. Eu tenho que reestudar, eu tenho que reaprender, eu tenho que me intimizar de novo com a realidade brasileira. Então, gente, que demais, né, essa entrevista de Paulo Freire, em que ele, com total humildade, não tem outra palavra, né, diz que ele precisa reaprender, né, reentender, ele precisa, de certa maneira, entender o que estava acontecendo ali naquele momento, início dos anos 80, de reaproximação da democracia no Brasil. Eu vou inverter a ordem, primeiro eu vou jogar para o Juca, mas eu queria que o Juca falasse especificamente sobre esse trecho e sobre Paulo Freire, né, Juca? Porque já que a gente está falando de subjetividade, de se colocar no lugar do outro, existe uma certa demonização recente do Paulo Freire, que se confunde aí com a ascensão bolsonarista ao poder, em que as pessoas tratam Paulo Freire como se ele fosse o guardador das 7 chaves do inferno, né? Como se ele fosse a pior pessoa do mundo. Então, o que você achou desse pequeno depoimento que ele dá e a humildade dele em dizer que, eu preciso redescobrir o Brasil, eu preciso reaprender em que país eu vivo, né? Fantástico isso, né? Pois é, e ele começa falando a frase ali, não sei se você reparou, é uma alegria quase menina retornar ao Brasil, né? Que imagem poética, né? Na fala ali, na linguagem do Paulo Freire. Mas eu acho que eu posso fazer um gancho, inclusive, desse filme, Piero, com o filme do Escorel, o Imagens do Estado Novo, nessa ideia de que a memória é um esforço do presente para o passado, né? Então, nesse sentido, a gente fala de uma memória presentista, né? Ou seja, quem aciona o desejo de memória é sempre o presente, ou sempre uma necessidade que acontece no presente. E veja, o diretor do filme, Burlan, ele acho que ainda que inconscientemente, né, ele entra numa disputa de narrativa em torno que está ocorrendo em torno da figura do Paulo Freire, né? Então você veja que em alguns momentos os próprios entrevistados, eu não me lembro se é nesse episódio que você colocou, mas tem um episódio que um dos entrevistados, eu não lembro se era um professor que foi amigo do Freire, ele fala que é da motivação do próprio filme, quer dizer, que é preciso resgatar esse pensador da esquerda brasileira sob o risco de que sua memória seja não esquecida, mas sofra uma rasura,
na sua memória, né? Ou seja, ele passe de herói para vilão, como foi o que fez recentemente aí parte da extrema-direita brasileira, sobretudo o próprio presidente Bolsonaro, né, que já fez algumas referências a Paulo Freire, das piores possíveis, e o próprio ministro da Educação também, né, que é um ser completamente inepto, mas se acha no direito de falar sobre Paulo Freire. Então, o Burlan, na verdade, entra nessa disputa de narrativa. Eu não sei se ele entra conscientemente, mas ele, de certa maneira, entra na disputa de narrativa mobilizado pelo presente, né? Então, nesse sentido, me parece que há uma comunicação aí com imagens do Estado Novo também, né? Dessa ideia dessa memória sempre mobilizada por uma pulsão do presente, um desejo do presente. E você viu que eu escolhi a dedo, né, Escorel, o filme para finalizar, porque o Escorel também escreveu sobre essa série recentemente na coluna dele. Olha, eu fazendo jabá da tua coluna de novo. Eu escrevi graças a você. Quer dizer, foi você que me disse que tinha visto o filme e me mandou o link, e eu assisti, e na luta semanal para decidir sobre o que escrever, chegou na hora certa para fazer uma coluna e, de certa maneira, tentar, de alguma maneira, embora não seja possível, né, mas tentar, de alguma maneira, como o filme, aliás, faz, né, resgatar a figura do Paulo Moura, que tinha sido gravemente ofendido, né? E o filme que vinha sendo feito, eu acho que há 2, 3 anos, né? Os nossos filmes, em geral, não demoram menos do que isso, né? Na verdade, ficou pronto e surgiu no meio dessa discussão. E de novo, foi maravilhoso que, pouco tempo depois das agressões feitas ao Paulo Freire, esse filme pudesse ser visto. Porque não é preciso dizer nada, basta ver o filme. Basta ver o filme para comprovar a falta absoluta de sentido de uma pessoa totalmente ignorante que estava falando de outra. Quer dizer, as agressões feitas são de uma pessoa ignorante, que não sabe o que está dizendo, né? Que é um dos nossos grandes problemas, né? Quer dizer, nós temos lá, morando naquele palácio da Alvorada, temporariamente, né, em princípio, né, uma pessoa que é inepta, que não sabe o que diz, não sabe o que fala, né? Isso faz parte da nossa tragédia, né? Temos uma tragédia sanitária, uma tragédia política, a perspectiva de uma crise econômica grave. Vamos ver como é que a gente resiste a isso tudo. Pois é, e aí eu vou fazer um comentário. O Vanderlei colocou aqui, vendo essa cena do Paulo Freire, não dá para não lembrar de O Bêbado e a Equilibrista. Viva Aldir Blanc. O Equilibrista. E O Equilibrista, desculpa, de Aldir Blanc. E aí eu aproveito para declamar, né, as 2 últimas frases da música, né? Azar, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. E eu pergunto para vocês, que são documentaristas, que trabalham com audiovisual, trabalham com a cultura brasileira, como o cinema brasileiro vai continuar após essa pandemia, né? O streaming pode ajudar, não pode? O Escorel também já escreveu colunas falando sobre essa questão do cinema, do espaço cinema. Enfim, a gente consegue traçar previsões de como iremos... Como é possível ter alguma esperança equilibrista sobre o futuro do cinema no Brasil, digamos assim? Para quem primeiro? Pode ser você, Escorel. Pode ser. Olha, eu não sou muito afeito e simpático às visões apocalípticas do mundo, né, que prevêem o fim, vai acabar, embora eu sou suficientemente cauteloso para saber que há, de fato, certas coisas que acabam, se transformam. Mas eu tendo a achar que
o cinema está sofrendo e ainda vai viver esse impacto que está sofrendo, em termos mundiais, inclusive, né? Acho que, de alguma maneira, vai continuar. Não, acho que seria muito arriscado dizer como vai continuar, mas acho que transformado, afetado, talvez cicatrizado, mas acho que vai continuar. Nós já passamos, quer dizer, vocês são jovens, né? Mas eu já passei por alguns momentos em que essa sensação, né? Quer dizer, 31 de março, 1º de abril de 64, né? Quer dizer, um mundo acabou, né? Ali, 13 de dezembro de 68. Foi mais fundo ainda. Início de 1990, né? Posse do Fernando Collor. Mas o cinema voltou, continuou. Assim, tentando concluir a minha intervenção, eu diria o seguinte: eu acho que o nosso grande problema, no momento, é sermos capazes de avaliar até que ponto o modelo de cinema e o cinema que vinha sendo feito até a pandemia é o modelo e é o cinema que nós consideramos que deva ser feito no Brasil. Até que ponto o modelo institucional que rege o cinema é o modelo que nos parece mais correto e mais adequado. Porque eu acho que falta essa reflexão sobre que hoje em dia se diz que era o normal, e se fala muito da volta ao normal, né? Não sei se a volta ao normal é a melhor opção. Eu acho que uma possibilidade interessante seria aproveitar o abalo causado pela pandemia para tentar redefinir a produção audiovisual no Brasil e a exibição audiovisual no Brasil em todos os seus aspectos, em formas de exibição, em formas de produção, em formas de financiamento. Acho que esse é o grande desafio. Além de sobreviver, esse é o grande desafio que nós estamos enfrentando nesse problema. Quer dizer, ser capaz de redefinir o cinema que nós queremos, digamos assim, e talvez o país que nós queremos também. E antes, Juca, até de você falar, aproveitando o gancho do Escorel, que ele falou de exibição, a Vera Brito sugeriu para a gente aqui organizar uma sessão de exibição de alguns desses filmes que a gente citou, ou outros, né? Seguida de um debate com nossos comentários sobre os filmes. Então, ela fez o convite para nós três aqui. Você conhece a Vera, né, Juca? Eu não sei quem é. A Vera é uma professora minha, uma professora muito importante assim na minha formação, professora de história, muito importante. Um grande abraço, um grande beijo para ela. Vamos acatar, então, essa sugestão aí, né? Nós podemos fazer um encontro semanal. Podemos, boa ideia. Para comentar filmes, comentar o que está acontecendo. Pô, boa ideia. A gente vira youtuber, Escorel. O que você acha? Isso, vamos lá. A gente vira youtuber. Boa ideia, vamos planejar direito. Gostei dessa ideia, hein? E quando passar a pandemia, nós vamos visitar o Juca lá na Chapada. Vamos. Mas a gente tem que tirar pelo menos umas 2 semaninhas para dar uma relaxada lá também, né? Pode ser. Vamos fazer umas trilhas aqui, tomar banho de cachoeira. Isso. Vamos nessa. Mas e aí, Juca, você arrisca dizer para onde a gente caminha aí no cinema? Rapaz, é difícil essa pergunta. Você me fez esse questionamento naquela outra live que a gente fez e eu acabo corroborando aí com tudo que o Escorel falou. Eu acho que a gente precisa pensar que tipo de cinema é esse, né, que vai surgir ou vai se transformar após esse contexto.
A gente tem que lembrar que tem toda uma cadeia do audiovisual que está nesse momento parada, né? A gente tem profissionais aí, não só diretores, roteiristas, mas gente da área técnica, motorista, maquinista, eletricista, está todo mundo parado, ninguém está produzindo. Então, assim, o cinema é uma indústria no Brasil, ainda que seja dependente ainda muito de fomento público, existe muita gente que depende, inclusive, de sobrevivência, né? Para viver, né? Aqui em Lençóis, a gente tem um cineclube Fruto do Mato, é um cineclube que já existe há 4 anos. A gente tem um aporte financeiro da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, mas está com as atividades, estão suspensas as atividades aqui por conta da pandemia, né? Porque o nosso cinema acontecia no centro da cidade e eram cerca de 100 pessoas em cada sessão, né? A gente colocava uma tela a céu aberto e fazia sessões. Então está tudo parado, né? Então a gente não sabe o que vai surgir daí. O cinema vai ter que encontrar uma forma de sobreviver a tudo isso, como sobreviveu, como o Scorel falou, durante o regime militar, no fechamento da Embrafilme, ele bem lembrou aí, em 1990, quando parecia que o cenário era desolador, né? E sobreviveu, né? No entanto, foi produzido, teve a retomada do cinema brasileiro e as coisas aconteceram. O streaming pode ser uma saída, né? Não sei, eu acho que o streaming é uma saída. Aí tem muita gente produzindo e escoando aí através do streaming. Vamos ver o que vai surgir daí. Mas é difícil fazer uma previsão aí, cara. É difícil. O cenário é aterrorizante, né? Assim, se a gente for analisar friamente, é aterrorizante. A realidade que se impõe à nossa frente é das piores possíveis, sinceramente. Pois é, né? Mas, enfim, vamos tentar ter boas expectativas para o futuro. Estou ansioso já para o Scorel finalizar a montagem logo do novo filme dele. Ele nem começou ainda, vai começar remotamente. Termina logo, Scorel. Lança logo o filme. Vai demorar. É um projeto muito difícil, mas bom de fazer, mas difícil. Vai demorar. Eu estou fazendo sem nenhum tipo de apoio financeiro. Por enquanto, estou bancando pessoalmente os pequenos gastos, que eu não estou fazendo gasto praticamente nenhum, né? Mas os pequenos gastos, então. E é um filme que implica em utilização de muito material de arquivo, que hoje em dia é uma coisa muito cara, né? Tanto fotografias como filmes. Então, eu preciso ter uma produção que eu ainda não tenho. Pois é. Então, eu queria agradecer vocês dois mais uma vez pelo Obrigado pelo a você, bate-papo. Piero, pela iniciativa. Prazer conhecer você, Ju, à distância. Não, e eu vou passar o seu filme, Juca, para o Scorel assistir. Eu comentei ontem, As Cores da Serpente. Que responsabilidade, hein? Mas é isso, Scorel. Prazer conhecê-lo aqui, ainda que seja aqui virtualmente, né? Volto a falar aqui que tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Inclusive, ele fez parte da minha formação enquanto pensador da cultura brasileira e muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com a gente discutindo cinema. Para mim é uma honra e um aprendizado muito grande. Aprendizado é nosso. Obrigadão vocês dois, obrigado pelo papo. Obrigado, queridos. Obrigado e cuidem-se. Todos nós nos cuidaremos e obrigado também a galera que assistiu, participou. Fabiana assiste, mandou um abraço, Scorel. Renata Sebastião, obrigado. Professora Vera, Renata. obrigado. Bruno Goldgrub, Bruno Chiarione, Scorel, estava nos assistindo aqui também. Grande Vanderlei, todo o pessoal aí que nos prestigiou, brigadão. E quem sabe a gente volta semana que vem, né? Isso. Quem sabe, Scorel jogou a ideia, agora vamos pensar, vamos abraçar. Valeu, pessoal. Valeu. Fiquem bem. Abraço. Boa semana. Valeu.